Graça e paz, irmãos. Nós somos do grupo 21. Meu nome é Ricardo Coelho, sou da Igreja do Tatuapé. Vou dar início a esse estudo. Amém? Estamos aqui eu, Marcos, Tiago, Renato e Riquieri. Amém? Vamos falar da mesa dos pães. O segundo móvel descrito a Moisés foi a mesa da propiciação, da comunhão ou da presença de Deus. E esta está escrita no capítulo 25, do verso 23 a 30 do livro de Êxodo. A passagem fala que a mesa era de ouro puro, e esse ouro revestia uma madeira nobre, chamada acácia. O ouro puro representa a glória de Deus, e a madeira nobre somos nós. Sou eu, é você. Quantos aqui querem ser revestidos da glória do Deus Altíssimo, digam amém. Glória a Deus. A sequência da revelação dos móveis do tabernáculo é muito significativa. Como vimos, o primeiro item a ser revelado não foi o próprio tabernáculo, mas a arca, porque sem a arca não há razão de existir o tabernáculo. Ela é o fundamento de tudo, assim como sem Cristo não há igreja, porque ele também é o fundamento de tudo. Embora a revelação de Deus comece com a arca dos Santos, a nossa experiência começa no átrio. E é simbolizada pelos móveis, o altar do holocausto, a bacia de bronze, que nos falam da salvação e da santificação. Depois entramos no lugar santo para desfrutar do Senhor com um pouco mais de profundidade. Não podemos ficar no raso, principalmente nós, né? Hoje, estudando, muitos aqui já são discipuladores, não é verdade? Futuros pastores da igreja. Não ficar no raso não é para nós. Então, vamos ao Santo dos Santos, lugar de maior intimidade. Intimidade aponta para o tempo com Deus, o nosso discipulado, o tempo que a gente tem com o Altíssimo, não é verdade? Agora, iniciamos nossas experiências espiritual no ar. Revelação que Deus nos dá do tabernáculo começa pela arca, porque Deus sempre começa a sua obra de dentro para fora. Muito importante isso também ser atentar, principalmente quando a gente está ajudando alguém, discipulando alguém, tirando alguém do mundo, no período de anjo da guarda, explicar que tudo começa de dentro para fora. Uma mesa para os sacerdotes do Senhor. A arca é um objeto usado para revelação e testemunho de Deus. A mesa dos pães é usada para alimentação. Uma vez que temos a experiência da revelação e do testemunho da arca, esta se torna uma mesa posta para a nossa alimentação, pois tudo é Cristo. A arca, a mesa e os pães. Primeiro temos a revelação da arca, que é a presença de Deus. Depois dessa presença se torna alimento para nós. Todos podiam entrar no átrio, mas apenas os sacerdotes podiam entrar no lugar santo e comer dos pães. Hoje, todos nós somos feitos sacerdotes e podemos receber o Senhor como o nosso alimento. Amém? 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 5:10 diz: E para o nosso Deus, os constituístes
reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Irmãos, nós fazemos parte da nobreza celestial. Isso está dito lá atrás. Nós somos daqui, estamos aqui para uma missão: proclamar o Evangelho de Cristo, estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Contudo, aqueles que estão sacerdotes apenas na doutrina, mas não têm experiência com Deus e não se relacionam constantemente com o Pai, através das outras tarefas envolvidas no sacerdócio, não conseguem se alimentar desse pão. Somente aqueles que vivem como sacerdotes desfrutam do real suprimento de Deus. Amém? Agora eu passo para o meu irmão e obrigado. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que não seja as minhas, sim, a palavra do Senhor. Amém? Eu vou falar sobre a mesa e o maná. Em Êxodo, temos 2 suplementos para o povo durante a caminhada no deserto: o maná, que cai diariamente, e a mesa dos pães no tabernáculo. Eu vou expor aqui para vocês tentar explicar sobre o maná. O maná, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, o povo tinha que sair das tendas para pegar o maná todos os dias, para se alimentar, para ter a caminhada no deserto. Porque sem se alimentar, ninguém anda, ninguém caminha, fica fraco. Amém? Trazendo para os dias de hoje, nós podemos pôr o quê? O maná significa a caminhada com o Senhor. Muitos, vou dar um exemplo, muitos acordam de manhã e agradecem a Deus que está acordado, que abriu os olhos. E esse é o maná que eles estão comendo diariamente. Amém? Outros lêem o versículo da Bíblia. Esse é o maná que eles estão comendo diariamente. Para eles, se ele ler um versículo, para ele tá bom. É o alimento diário que ele está tendo. Amém? Outros assistem o pastor Wilson, da live do pastor Wilson, 7 horas da manhã. Esse é o tipo de maná que eles estão comendo, eles vão se alimentar o resto dos dias. Amém? Então, assim, cada um pega a porção, come a porção que lhe cabe. Maná, no deserto, não poderia ser guardado, porque senão ele apodrecia. Todos os dias o povo teria que buscar a Deus para comer o maná, senão eles não comeriam. Então você tem que levantar com a cama e pegar o maná para você se alimentar. Amém? Hoje nós temos muitos alimentos para a gente desfrutar. Bíblia, Pastor Wilson, agradecimento, louvor. Esse é o maná que nós comemos diário. Amém? E sobre os pães, que a mesa de pães ficava sobre o tabernáculo, em frente ao tabernáculo. Esses pães só os sacerdotes comiam. Era um alimento especial. Esse alimento especial era dado só para eles prestar o serviço sacerdotal, para para alinhar o povo, para explicar as coisas para o povo, entende? Então, assim, só eles tinham esse pão semanal. Trazendo para os dias de hoje, nós temos esse pão semanal, porque nós somos igreja, amém? Nós vivemos em igreja, nós vivemos em comunhão. Todos nós, hoje, a Arca da Aliança está em nós. Depois que Jesus Cristo veio, a Arca da Aliança está em nós. E assim, todos nós podemos comer desse pão hoje. Amém? Nós estamos em unidade com a igreja, unidade com a célula, discipulado, comunhão, muito importante.
Porque aqui fala de comunhão. Muitos irmãos, quando é chamado para alguma comunhão, algum evento, os irmãos se recusam aí. Mas isso é importantíssimo. Essa é a mesa posta diante do Senhor. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos comendo do pão que está diante do tabernáculo. Amém? Então, domingo, vou pôr um negócio aqui para vocês. Nós temos 168 horas semanais. 2 horas de culto, 2 horas de célula. São 4 horas. 164 horas livres para fazer o que a gente quer. Amém? A gente tem que pegar essas 4 horas e colocar como princípio na nossa vida. Esse é o pão que a gente vai comer semanal. Nós somos sacerdotes. Isso está na visão da igreja. Quando você entra na igreja, está na visão da igreja lá escrito. Todos somos vencedores e sacerdotes. Amém? Então nós temos que comer esse pão. Tá? E assim, não deixem o inimigo roubar vocês. Não deixem o inimigo perturbarem vocês. Que falar assim, não, eu não vou, hoje eu não vou, que eu tô cansado. O irmão chamou para comunhão, não, eu não vou ficar com a minha família. Leva a família. Amém? Então todos nós temos direito hoje de comer esse pão especial, esse alimento especial que Deus nos fornece. Igreja, célula, discipulado. Amém? Eu vou passar por outro irmão, tá bom? Ele vai explicar mais sobre a mesa de pães, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém? A mesa tipifica Jesus. O pão também tipifica Jesus. A mesa era composta de madeira, que aponta para a humanidade de Jesus. Jesus tem duas naturezas. Ele é completamente homem e plenamente Deus. Aqui é só um exemplo da mesa. Ali, se você olhar, ela tem algumas argolas que ela é para ser movida, igual a arca. A arca ela foi projetada não apenas para ficar em um lugar, mas para se mover. O suprimento de Deus ele não é estático, ele não é fixo. Deus pode te suprir de várias formas, mas a forma de Deus original é a igreja. E a mesa, ela pode ser movimentada igual o tabernáculo. Antigamente, só os sacerdotes poderiam comer. Agora, todos nós temos acesso à presença de Deus. Então, se você quiser vir experimentar Jesus, basta você sair do seu lugar e vir comer. Alguém quer ter a honra? Não briguem, é só... Amém? Agora eu vou passar para o Renato, ele vai dar continuidade. Tá. Eu, eu sou Renato, eu sou Renato da videira de Coti. Eu vou falar um pouco os pães, os pães da presença, que o pão da presença representa Cristo. Nós temos que buscar sempre a presença de Deus todo dia, diariamente, como igreja, célula, ouvir louvores, ler a palavra e meditar na palavra e pedir a revelação de, de discernimento naquilo que a gente vai fazer e, e sempre estar pedindo a proteção dele, de Deus. Eu agradeço.
Graças a paz. Meu nome é Riquelme, sou da Videira Diadema e vou estar finalizando o trabalho. Como vocês puderam, de forma prática, né, desfrutar do pão, eu só vou fazer um resumo do resumo daquilo que a gente apresentou. A mesa, ela aponta para Cristo. O pão aponta para Cristo. Assim como já foi citado aqui em aula, que a arca aponta para Cristo. Toda obra de Deus ela é feita de dentro para fora, confere? Então, mas o que que a mesa, por que que a mesa aponta para Cristo? Por que que o pão aponta para Cristo? Porque a mesa é um lugar de comunhão, onde nos reunimos. A palavra de Deus fala, onde dois ou mais estiverem, ali estará o quê? A sua igreja. Essa igreja, essa habitação, esse templo, sou eu, sou você. Então, precisamos entender que existe um desfrute, existe um acesso diferente quando nos reunimos como igreja. Só para exemplificar, o maná é algo diário, é algo que caía todo dia no deserto. Era uma provisão de Deus diariamente, como o meu próprio amigo Ricardo citou, dentro do seu discipulado, uma leitura bíblica, algo ali que você faz diariamente. Mas existe algo que é só semanal, que era separado pelos sacerdotes, como também foi citado, que o pão demorava 7 dias para assar. Esses 7 aponta também para um número que eu estou esquecido agora, mas enfim. Mas também aponta para algo que é para sacerdotes, que somos nós. Tá entendendo? Então, é algo que a gente desfruta de uma forma intensa. Também aponta para a unidade, que é o quê? É algo que não conseguimos sozinho. Que não é pela força do nosso braço, a gente sabe que é pelo Espírito, mas existe algo que quando a igreja se reúne, ali ao mover. E para finalizar, eu costumo citar a questão de um versículo bíblico que fala que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. E ele é tudo em todos. E à medida que nós nos alimentamos dele, assim nos tornamos ele. Então, precisamos entender essa verdade, que não se trata necessariamente daquilo que fazemos, mas de quem contemplamos. Isso tudo aponta não só para coisas, mas para alguém, que é Cristo. E é isso. Eu finalizo o trabalho dessa forma. Deus abençoe. Bia, aqui tá bom, Bia? Fazer bom, mas disposição. 3 e 3. Os meninos sabem. É aqui no leve, mas não é. Nossa, gente, eu tô pra essa cadeira que é menor que essas daqui. Né? Meus irmãos, antes de começar, a gente vai apresentar o capítulo 17 da apostila. Fala sobre. Não, capítulo 14 da apostila, que fala sobre Êxodo 17. Fala sobre quando Moisés furou a rocha. Amém? E nós vamos apresentar de uma forma como célula. Como se fosse uma célula. Um compartilhar, descontraído e tranquilo. Amém? Meus irmãos, eu me chamo João Bruno, mas podem me chamar apenas de Bruno mesmo. Sou da Videira Barra Funda. E atualmente, recentemente me tornei... Tempo com você. Eita! Boa noite, irmãos. Prazer, meu nome é Renan, faço parte da Videira Barra Funda também. Paz, irmãos. É Henrique Videira Barra Funda. Boa noite, meu nome é Gustavo, eu faço parte da Igreja Barra Funda. Amém, meu nome é Núbia e eu sou aqui da casa, congrego aqui na Videira Armênia. Graça e paz, meu nome é Rogério e eu congrego na Videira Santo André. E meu nome é Cauã, eu tenho 21 anos e faço parte da Igreja Videira Cotia. Amém? Vamos começar aqui. Igualzinho na cela, né, irmãos? Meu Deus.
Esse líder, viu? Isso. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que louvor abençoado, irmãos. Como é bom louvar. Chora, irmão, chora. Como é bom abençoar. Como é bom louvar. Oh, Deus é bom. Amém, irmãos? Depois de um louvor como esse, é até difícil de falar. Mas vamos compartilhar aqui uma palavra poderosa. No domingo, todos estavam no culto. Glória a Deus por isso. Vocês viram que o pastor compartilhou sobre Êxodo 17, onde fala que Moisés furou a rocha, né? Irmãos, o contexto da história estava mais ou menos assim. O povo tinha acabado de sair do deserto de Sim, chegou a Refidim. E lá, eles estavam com sede. E depois de verem tantos milagres, tantas coisas maravilhosas com o Senhor, eles ficaram um pouco indiferentes a Deus. E foram murmurar com Moisés, dizendo: precisamos de água, estamos com sede. O Senhor não está conosco. Irmãos, vocês podem perceber que a Bíblia, analisando a Bíblia, o maná e a água está sempre associado um com o outro. Vemos isso em João 6, quando fala que Jesus é o pão do céu. E no capítulo seguinte diz sobre a água da vida. Vimos isso em Gênesis 2. Vemos isso também em Apocalipse 22, quando fala que tem o rio que flui do trono de Deus e também tem a árvore, com os 12 tipos de frutos. Podemos observar que a Bíblia está sempre mencionando um e sempre mencionando o outro. E os dois apontam por palavra e espírito. E deixa eu dizer, irmãos, nós, cristãos, a igreja, a noiva de Cristo, não cresce se não tiver palavra e espírito. Então, assim, irmãos, nós temos que vencer só com palavra e espírito. Nós temos que ser esses crentes. Não precisamos de, sabe, coisas de sucesso ou caminhos que outras pessoas fizeram. Nós precisamos de princípios. E um princípio é esse: palavra e espírito. Amém? Alguém quer compartilhar aqui? Não, glória a Deus. Vamos começar por sequência, então. Amém? Vocês começam aqui. Eita, mas quanto não quer compartilhar? Rogério, todo mundo, você vai compartilhar, porque todo mundo está falando. Eu começo. Amém. Vocês vão falar ainda, meus amados. Interessante, líder, quando você falou da passagem de Moisés, é que Deus sustentou o povo durante 40 anos no deserto, com maná e com água. E trazendo para os nossos dias hoje em dia, trazendo, né, para o lado espiritual, sobre o comer e beber, não é muito diferente, porque nós necessitamos também dos nutrientes espirituais para que nós possamos caminhar, assim como o povo, né, foi tirado do Egito até Canaã, para que nós podemos também caminhar nessa vida cristã até a terra prometida. Então, nos nossos dias, o comer significa a palavra de Deus, que é Cristo, o pão da vida. E o beber simboliza o Espírito Santo, que é a água da vida. E quando comemos da palavra de Deus, a gente transformamos a nossa mente. A gente também nos apropriamos das promessas de Deus. A gente também entendemos sobre os fundamentos e direções que Deus nos dá para prosseguirmos. E nada disso também será também potencializado, senão com a água, que é o Espírito Santo nos revelando de uma maneira mais profunda. Porque a palavra com o Espírito Santo é de uma maneira revelada mais profunda. E eu acredito que quando nós nos alimentamos e nós bebemos, a gente somos nutridos, somos supridos, somos totalmente regenerados, transformados. E é isso. Eu queria falar, peraí. Então, sabe o que me marcou mais, líder, que o pastor falou? Eu gostei muito de muita coisa, né? Eu anotei no meu caderno algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo fala para a igreja de Coríntios para eles não se deixarem enganar, porque eles estavam sobre a mesma nuvem que os antepassados dele. Tanto o maná que eles comiam era o mesmo maná, como a bebida que eles bebiam estava fluindo da mesma rocha. E ele disse que essa rocha era Cristo. E eu gostei muito que o pastor falou que a rocha ferida é Cristo, né? Tanto o maná como
o rio que flui de Deus, como a rocha que foi ferida, aponta para a morte de Cristo. Isso é muito legal a gente perceber, porque... Desculpa, galera. Estou voltando da conferência, está meio assim ainda. Mas, então, o maná bebido, o maná comido e a rocha que foi ferida aponta para a morte de Cristo, né? E isso é muito importante para a gente saber, porque Jesus, assim como o maná, ele foi batido, moído e cozido para que virasse alimento para nós, né? E o maná, quando ele era recebido, ele não era consumido assim, direto, caiu do céu, eu vou comer. Não, ele passava por um processo. Jesus passou por esse processo, né? Para que hoje nós tivéssemos vida. E Jesus também é a rocha da nossa salvação. Ele fala que ele é a pedra que vai edificar a igreja, sobre essa pedra que é o fundamento, que tudo vai ser construído. E eu gostei muito de uma outra coisa, uma curiosidade que o pastor falou, que quando Jesus morreu, não saiu só sangue dele. Saiu, sabe o que saiu dele? Não, além de sangue, saiu sangue e água. Meu Deus, saiu sangue e água. Sabe por quê? O pastor falou que assim, ó, o sangue, ele nos purifica daquilo que é incompatível com Deus, que é o nosso pecado, né? Que todo mundo aqui peca. Mas a água, ela vem trazendo pra gente algo que a gente não tinha, que era a vida de Deus. Isso você não sabia, né? Muito top, muito top. Depois dela falar, como que eu vou falar? Ela pode ir pro canal lá do Você Sabia. Muita curiosidade. Mas o que me marcou foi um ponto diferente dos dois. Mas ele falou que Jesus ele era o pão que desceu do céu. E ele também falou que ele também era o rio que fluiu entre nós. E aí, líder, o que eu entendi? Eu falo assim um pouco mais rápido, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Mas vocês vão entender, fechou? Mas vamos lá. E aí ele falou assim que não bastaria só a gente ter ele como nosso alimento. A gente precisaria saber ingerir ele. E eu estava esses dias lá em casa, né? E eu fico lá, vocês sabem que tem um sobrinho, né? Já falei para vocês. Tem um sobrinho, né? Já falei, né? Aqui na sala. E aí, meu sobrinho, ele tem 3 anos. E aí a gente estava bebendo água, eu e minha irmã, e aí meu sobrinho chegou. Ele falou o quê? Eu também quero água. Ah, normal, né? Aí eu falei, tá bom, toma água. E o estranho é que ele pegou o copo de água e começou a beber água com a colher. Com a colher. Mas simples pra você. Meu, ele pegou e começou a pegar a colher e ia comendo. Mano, ele demorou uma cota para beber um copo de água. Sendo que a gente já tinha bebido. E eu falei, mano, na hora que o pastor falou disso, eu lembrei do exemplo. Falei, nossa, faz todo sentido. Não faz sentido eu ter Jesus como água e pão da vida e não saber me alimentar dele. Então precisa saber. E ele falou 2 atitudes que me chamam muita atenção, que a gente precisaria ter proativa para conseguir consumir Jesus da melhor forma. Uma delas foi a gente ter sede ou fome. Porque como que a gente vai comer de algo se a gente não tem sede e fome? E eu fiquei, mano, faz sentido. Eu só como quando estou com fome. Se eu não estou, eu não quero. Eu não vou comer. Mas é diferente a forma como a gente se alimenta de Jesus. Naturalmente falando, nós precisamos ficar sem comer para ter fome. Mas na vida espiritual, nós precisamos comer dele para ter ainda mais fome. A partir do momento que você tem a primeira experiência que você tem no encontro com Deus, você começa a ter fome e sede de Deus. E eu fiquei, mano, é verdade. Quando eu tive meu encontro lá, uns 2 anos atrás, lá no encontro lá, eu falei, mano, tive muita fome de Deus. E até hoje eu tenho. Não só de Deus, né? Mas natural. Como pra caramba. Rapaz. Mas e a segunda atitude que ele falou foi que a gente precisava se achegar. A palavra que ele usou foi se achegar. Eu falei, mano, é só chegar lá em Jesus e falar, mano, preciso comer. E eu não entendi muito bem quando ele falou isso, mas depois ele foi dando um exemplo que eu entendi mais fácil. Ele falou que se Jesus estivesse na nossa frente com um copo d'água, a gente ia pensar o quê? Ele vai dar o copo de água na minha boca. Mas a gente não é criança. A gente vai chegar a ele e vai tomar água. E eu fiquei, mano, que da hora, né? Eu tenho que chegar a Jesus para beber a água que ele oferece. E mais ainda, eu lembrei que Jesus ele não só é aquele que oferece água, ele também é água. Então tudo que ele oferece, ele também é. Então essas 2 atitudes me chamam a atenção. Ter sede e se achegar a Deus. Quer estar lá? Fala então. Eu vou falar. Hoje eu vou falar aqui na cela. Poderoso. Líder. O pastor ele falou sobre pedir ao Senhor. E Jesus fala que nós temos que fazer o quê? Pedir água viva para ele, que ele vai nos dar. Olha que forte isso. E quando a gente pede, a gente está reconhecendo que nós precisamos de algo. Entende? Isso é muito poderoso. E também, líder do céu, o pastor também falou sobre fluir. E isso me marcou demais, você não tem noção. Porque a gente flui bebendo. Como assim? Uma
mangueira, sabe aquelas que tem em casa assim que molha as plantas, que sua mãe molha e tal, é de vapo e tal. Meu, tudo que ela, re- ela, re- re- ela re- recebe de água, ela libera de água. E assim também somos nós. Tudo aquilo que Deus fala aqui, eu falo, e Deus ele me dá mais para que eu possa falar também. É muito poderoso isso. Alguém mais quer falar? Ah, então beleza. Nossa, a VAP me pegou. Mas o que eu tenho para compartilhar é um pouco do que você comentou, né? Sobre o fluir. O pastor ele até deu um exemplo de quando Moisés ele pega o cajado, ele bate na rocha e a rocha ela começa a jorrar água, né? Dentro da natureza mesmo, deu um exemplo parecido com isso. Já ouviram falar sobre geodo de quartzo? Geodo de quartzo. É geologia. Geografia. Isso. É uma rocha. Esse geodo é uma rocha, e aí você quebra ele no meio, e dentro dele é oco. E, apesar de ser oco, ele tem condimento de cristais, que aí podem ser lapidados, podem ser fermentados, e aí se tornam as pedras preciosas, que a gente costuma ver em joias. É um pouco parecido com o que somos nós, né? A nossa alma é essa crosta que encobre toda a pedra, mas dentro de nós habita um espírito. E ali, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, há um processo de lapidação, de fermentação, onde acontece uma transformação, um quebrantamento. E ali a gente muda, né? A imagem e semelhança de Deus. Profundo, né? Vai falar? Eu vou falar, dessa vez eu vou falar. Que isso, hein? Então, todo mundo fica enchendo meu saco que eu não falo, mas dessa vez eu vou falar. Grave, grave. Ah, meus irmãos, uma coisa que me marcou muito, né, diferente de muito de vocês, foi da autoridade de Deus, né? A gente pode quando a gente se submete à autoridade de Deus, né? Um exemplo muito claro da Bíblia é o exemplo de Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés na sarça pegando fogo, né? Aquilo foi o que atraiu Moisés, né? Como diz a própria música, né? Que a sarça... Como diz essa própria música, né? Nesse momento, Moisés se atraiu, né, com a sarça pegando fogo, e ali ó, Deus teve a revelação com ele, né, e mostrou para ele a missão que tinha para ele, né, depois de tanto tempo, e mostrou para ele e mostrou a sua autoridade que ele tinha para ele. Até o versículo que nosso líder falou agora há pouco, eu vou ler aqui porque senão eu vou embaralhar tudo, que é aquilo lá. Então me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, né? O trono simboliza basicamente a autoridade de Deus, né? E quem se submete à autoridade de Deus fluirá em rios de águas vivas, né? Eu acho isso bastante poderoso, que mostra realmente a autoridade de Deus, né? Que quem se submete à autoridade dele vai fluir em rios de águas vivas, não é como se fosse uma autoridade ruim, não, é uma autoridade que leva a gente a crescer cada vez mais. Amém? Poderoso, poderoso. Irmãos, vamos ficar de pé, glória a Deus, vamos orar. Queria orar porque, em nome de Jesus, essa sala foi poderosa. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Amém, Senhor Jesus. Que nós possamos realmente entender, Pai, que o Senhor é essa rocha. Pai, que nós possamos entender que nós precisamos comer e beber do Senhor. Que nós precisamos entender que o Senhor é a rocha ferida. Pai, mas nós precisamos entender que nós precisamos se achegar ao seu trono. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender também que nós precisamos fluir. E nós precisamos também pedir ao Senhor para receber dessa água. E que quanto mais bebemos, mais fome e sede teremos de Ti. Pai, que nós precisamos entender que nós precisamos ser quebrantados, Pai. De dentro para fora. E entendendo também a sua autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual que é o próximo?
Mas só pra agora, eu vim colocar uma. Colocar aqui. O slide, você fala? Oi? Pra cá, pessoal? Acho que alguém vai precisar passar um slide depois. Sim, você. Ele é muito grande, ele tá todo bolado. Olha esse bolado, gente. Aleluia. Só estamos colocando o slide aqui, a gente já vai começar. Só aparecer na tela. Ele não apresenta não aqui? Ele não entra no modo de apresentação? Mas eu acho que tem esse acesso aqui. Ele entra, ó, dá só ela cheia. F11? Ela cheia, ele não aparece lá? Não. É que ele tá pelo campo, entendeu? Não é documento. Tá. Tem que duplicar, é só duplicar. Duplicar vai aparecer esse negócio aqui lá na gravação. Apareceu. Opa. Não, mas ele tá tentando tirar a parte. Mas só por aqui pra mim? Bem. Você tentou o F11? Para dar full screen? Aqui eu vou passar. Vou tentar dar ela cheia. Só pela. Como você não passa? Podemos então? Olá, boa noite a todos. Nós vamos falar do tema da Arca da Aliança e todos sabem que um dos elementos que fica aqui dentro é a vara de Arão escolhida para a tribo referente às 12 tribos. Então hoje nós temos a tribo. Eu sou a Adriana. Nós temos a tribo de. Sou o Júlio, sumo sacerdote da tribo de Osasco. Olha, eu confesso para vocês que eu tô um pouco nervoso. É a primeira vez que eu presto sacrifício ao Senhor e eu não posso nem ficar parado aqui, porque o sino tem que ficar tocando, senão o pessoal lá fora acha que eu morri e me puxa. E é de verdade, eu tô muito nervoso, muito nervoso. Eu não sei se eu prestei sacrifício ao Senhor por todos os meus pecados. Se sair só uma gota de suor da minha cabeça, eu morro. Cara, eu tô muito nervoso. Mas o Senhor me levantou como sumo sacerdote, vai dar certo. Vou prestar sacrifício ao Senhor.
Eu sou o sumo sacerdote Diego, da tribo de Osasco. E é uma honra estar aqui diante da Arca da Aliança. No ano passado, o nosso sacrifício não foi aceito e foi um ano muito difícil para todo o nosso povo. E ainda nós perdemos um dos nossos sacerdotes, o Júlio. Mas hoje o Senhor, ele me levantou como sumo sacerdote do povo de Israel para oferecer o sacrifício para todo o povo. Oh, aleluia! O sacrifício foi aceito e nós podemos ter paz diante aos olhos de Deus. Aleluia! Eu creio que essa arca, o Senhor irá usá-la para salvar todo o nosso povo e Ele irá estabelecer o governo dele sobre toda essa terra. Agora eu vou comemorar com o povo, pois o sacrifício foi aceito. Aleluia! Aleluia. Eu sou o sumo sacerdote Juan, da tribo de Osasco. E anos se passaram e pecados foram perdoados. Aleluia. E eu estou muito feliz de estar aqui no centro do tabernáculo, né? Que eu esqueci a fala. Enfim, os pecados foram perdoados. Aleluia, glória a Deus. E eu esqueci a fala de novo. Me perdoem. Eu estou muito feliz de estar aqui no Santo dos Santos e é um privilégio estar aqui e oferecer sacrifício a Deus e ser aceito novamente. E estar aqui no centro do tabernáculo, no âmago, que é o íntimo, o nosso interior, e estar aqui do lado da Arca da Aliança e oferecer sacrifício é um privilégio que poucos possuem. Agora eu lembrei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmão. Eu sou o Jefferson, da Vila Mariana. Ô, Senhor. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma composição da arca. As dimensões da arca as dimensões da arca em não, calma lá. As dimensões da arca, elas falam aqui da composição de covados, mas sabemos que a arca ela é de 1,70, 1,5 por 75 vezes 75. Também tem aqui a falar um pouco da arca de acácia, que é feito de madeira de acácia, simboliza a humanidade de Cristo. Apesar de não ser tão bonita, ela era muito forte e resistente, que simboliza o caráter de Cristo. A borda de ouro, o ouro ou a borda de ouro, os dois são os mesmos significados. E o ouro aponta para a divindade de Cristo. Ele é o mesmo de hoje, o eterno, o imutável. Cristo era a madeira, também era o ouro. Ele era plenamente o homem, plenamente Deus. Ele é o Deus de hoje, de amanhã e depois. Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, para a honra e glória dele.
Eu sou a suma sacerdotisa Ana, da tribo de Diadema, e, nossa, é um privilégio estar aqui diante da presença de Deus, contemplando essa arca maravilhosa. Nossa, eu realmente sou muito privilegiada. Glória a Deus. Essas quatro argolas de ouro simbolizam, sabe? Elas são redondas porque elas simbolizam a aliança que o Senhor tem com o nosso povo. Isso é muito lindo. Elas são de ouro porque elas simbolizam a glória, a divindade do nosso Senhor. Nós também aqui podemos ver, nossa, que maravilhoso, esses 2 varais de madeira de acácia, que eu lembro que falavam sobre nós, que representavam a humanidade, e cobertos de ouro, porque mostra que o sangue do Cordeiro nos lavou, nos purificou dos nossos pecados. Isso é realmente maravilhoso. Eu não poderia me esquecer. Dentro dela existe também as tábuas da lei, que são exatas, as exatas expressões, não, a exata expressão do caráter de Deus. E isso é muito lindo. Amém. O sacrifício foi aceito. Aleluia. Eu sou o sacerdote Rafael, da tribo lá de Guarulhos, e, meu Deus do céu, essa é a arca que os sacerdotes tantos falavam. Meu Deus do céu, ela é muito linda. Olha, esse é o propiciatório. Ele, em grego, na tradução Septuaginta, ele significa hilasterion. Significa que, meu Deus do céu, ambas as partes foram pagas. Quando o sangue é aspergido no propiciatório entre os querubins, significa que tanto a justiça de Deus é completa, quanto eu sou salvo. Ambas as partes foram completas. Isso é muita graça. Mas, meu Deus, ela é toda adorada, isso é muita glória. Eu não consigo olhar para esses querubins, olhar para essas argolas, olhar para todo esse ouro e não enxergar graça, não enxergar glória de Deus em tudo isso. Olha esses querubins, quando o sangue é aspergido nesse meio, e eu estou nesse meio. Quando o sangue é aspergido pelos meus pecados aqui, e eu estou escondido na sombra de Cristo não, porque Cristo não veio, dos querubins. Quando eu estou escondido na sombra do Onipotente, Cristo fala comigo. Quando eu estou aqui, todos os meus pecados são perdoados. Quando o sangue é derramado e coberto sobre mim, eu tenho completa salvação. É muita glória. Mas eu não sei, passa ano, geração em geração, e eu tenho que fazer esse sacrifício todos os anos. Parece que eu só sou escondido dos meus pecados, mas eu não esqueço deles. Será que eu sou verdadeiramente perdoado? Será que essa obra algum dia vai ser verdadeiramente consumada? Vai saber. Aleluia, o sacrifício foi aceito. Amém, glória a Deus. Mas aí eu acho que eu fico olhando eles. Qual que é o grande segredo da Arca da Aliança? Fico a me perguntar. Agora, gente, eu quero que vocês fiquem aí ansiosos. Esfregam a mão aí, que a gente vai contar um pouquinho os verdadeiros segredos da aliança. Por que ela tinha tanto poder? Por que ela tinha e merecia o lugar de tanta honra? Aqui dentro dela haviam 3 objetos aqui. As tábuas da lei. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, com aquelas tábuas na qual Deus escreveu com o próprio dedo, ela estava aqui dentro da arca. O vaso do maná, o povo recebia o maná através, vindo do céu, o pão, a vara de Arão, que floresceu. Mas o que é isso? Que segredo é esse? O que essas coisas representam? Em primeiro lugar, as tábuas da lei representa a palavra de Deus, a palavra com a qual Deus criou o universo, a palavra de Deus fez aliança com o seu povo. A palavra representa Cristo. O apóstolo João,
ele diz que o princípio era o verbo, a palavra, e a palavra, nós sabemos que a palavra era Deus. Então, se a gente observar hoje que a Bíblia também diz que, lá em João, que o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vemos a sua glória através de Jesus. Então, a habitação do verbo, a palavra é representada ali pelas tábuas da aliança, dentro da arca da aliança, nos santos dos santos. As tábuas da lei, portanto, representam Jesus. Mas se a gente for colocar assim, e o vaso do maná, que estava aqui dentro da arca, e tinha alguns manás aqui dentro, né? O maná é o pão que desceu do céu. E quem é esse pão, né? O pão da vida é o nosso Jesus. Então, o maná representa também Jesus. Este é o segredo da Arca da Aliança. Mas e essa vara aqui? Porque só de Arão floresceu. Deus falou assim para Moisés, né? Vou levantar Arão como sumo sacerdote de Arão. Nós tínhamos 12 tribos de Judá. Aí eu falei, por que só de Arão e eu não? Eu também sirvo a Deus. E Deus falou assim, então tá, cada líder lá das 12 tribos tinha que colocar o cajado dentro do tabernáculo. E ficavam todos lá, um após um. Então, os 12 cajados, certo? E o cajado estava lá também junto com os outros. Deixaram lá, na manhã seguinte, falei, vamos voltar lá, vamos pegar os cajados. E aí estavam todos lá, todos parados, todos da mesma maneira. Mas por quê? Com exceção de Arão, estava cheio de flores de amendoeiras. Floresceu de uma maneira sobrenatural. E naquele momento, eles reconheceram que Arão tinha de fato autoridade sacerdotal para ser o sumo sacerdote de Israel. Quem Arão representa? Quem é o sumo sacerdote que está na presença de Deus? E a gente sabe que Arão representa aquele que vai interceder por nós, que é Jesus. Então, a Arca da Aliança continha esses 3 elementos que nós vimos aqui, que representam Jesus. Além disso, essa tampa se chamava propiciatório, e Paulo diz que Jesus é essa propiciação dos nossos pecados, porque eram aqui que o sumo sacerdote que nós vimos todos aqui veio um após um, derramando aspergiu o sangue ano a ano. Então, a gente pode olhar hoje que é o sacrifício que derramou hoje, né, o sangue para perdoar os nossos pecados. Então, esse propiciatório significa que é Jesus lá na cruz. Então, o segredo da arca, que a gente vê tudo aqui, que abria portas aqui, era o próprio Senhor Jesus Cristo aqui. Agora, por que essa arca tinha que estar lá no 3º estágio, no Santos dos Santos? Por uma razão muito simples. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Todos nós. Tanto quanto o tabernáculo, quanto todo o templo montado lá em Jerusalém, tinha 3 atos. O ato exterior, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Assim nós também, nós temos 3 áreas na nossa integralidade, no nosso ser. Primeiro, o nosso corpo aqui, representa aqui o ato exterior. A minha alma representa o lugar santo. E os santos dos santos é o nosso espírito. E aí, o Espírito Santo habita aqui dentro. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós. Então, ele habita aí no seu interior.
que é o seu espírito, é aí que ele habita aí. Então isso é maravilhoso. Então isso aqui hoje, o poder de Deus e o segredo de tudo isso que nós vimos aqui estão dentro de você aqui, porque nós já invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então todos aqueles que invocam o sangue de Jesus Cristo, ele também tem essa composição e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, tudo isso que nós mostramos aqui, nós temos que ter em mente que se nós temos o poder de Deus e a arca está sobre nós, nós temos o poder de Cristo. Ele não habita mais em templos de mãos humanas. Então, o que eu queria que você também prestasse atenção é que quando a gente está na presença de Deus, nos Santos dos Santos, quais são as pessoas que ficam ao seu redor? São aqueles que te sabotam, que te criticam, né? Que faz diminuir a sua fé? Porque se Cristo colocou, se Deus colocou o Espírito de Deus dentro de você, então você tem autoridade aqui na terra, para que nada possa diminuir ou afastar o poder de Deus sobre você. Então você tem autoridade aqui na terra para colocar a arca, né, num lugar que é devido. Né, eu tenho uma coisa que eu faço lá em casa, desde que eu não tinha minha primeira casa. Eu falei assim, Deus, aqui também eu estou trazendo a arca aqui para minha casa, e tudo que eu colocar aqui dentro, não importa de onde eu comprei, se o cara tem outra ideologia de religião, tudo que eu colocar aqui vai durar muito. E eu confesso a você que hoje, para se quebrar alguma coisa da minha casa, é muito raro, porque essa autoridade, que eu também tenho unção em tudo que está ao meu redor, que aonde eu estiver, a palavra de Deus diz que ele também está. Então, que vocês possam também trazer isso para sua casa, trazer isso para o seu trabalho. Porque se você tem e carrega o poder de Deus, então tudo ao seu redor tem que ser abençoado. Se os inimigos te perseguem, vocês também, através daquilo que você vai declarar, você também será abundante. Todas as coisas que você for colocar as mãos, prosperará. Porque se aqui floresceu, na sua vida também vai florescer. Então eu quero declarar que você hoje, com todos esses elementos que está dentro de você, que o Espírito Santo de Deus está em você, invoca mesmo o nome dele e você vai receber aquilo que você declara, porque já está liberado nos céus. Toda essa bênção que nós colocamos aqui, está dentro de você, para você invocar e crescer todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Próximo grupo.